Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos recebendo Ivan Timofeev, professor associado na Universidade MGIMO, também diretor de programa no Clube de Discussão Valdai e diretor-geral do Conselho Russo de Assuntos Internacionais. Então, vindo de Moscou em seu carro, estou muito feliz em conversar com você novamente. Oi, Glenn. Bom te ver de novo. Obrigado pelo convite. Bem, eu queria te perguntar sobre alguns artigos que você escreveu. Mas antes, gostaria de saber sua opinião sobre as negociações atuais entre os Estados Unidos e a Rússia. Novamente, eu consideraria esses dois como os principais atores, é claro, já que isso é em grande parte um conflito entre a OTAN e a Rússia, com a Ucrânia servindo como um proxy. Parece que a situação oscila um pouco. Primeiro, Trump disse que se distanciaria da guerra, depois afirmou que iria negociar, depois pareceu assumir cada vez mais responsabilidade e agora está dizendo que não é a guerra dele e que estamos nos preparando para sair. Você vê algum caminho possível para que Rússia e Estados Unidos cheguem a um acordo ou não há caminho? E isso é apenas uma questão de tempo? Bem, acho que para responder a essa pergunta, devemos tentar entender os interesses dos Estados Unidos sob a ótica do presidente Trump. Aparentemente, ele acredita que a questão ucraniana não é uma prioridade alta para os Estados Unidos. E é por isso que esse tema não merece os grandes investimentos que vinham sendo feitos antes. Assim, o envio de bilhões de dólares para fortalecer as capacidades militares da Ucrânia, direta e indiretamente, simplesmente não traz benefícios políticos suficientes para os Estados Unidos. Ele não reconhece a Rússia como um grande desafio existencial para os Estados Unidos. Existential challenge to the United States. And as far as Russia is not a major existential challenge. E se a Rússia não é um grande desafio existencial, então qual é o motivo para investir nesse conflito? Seguindo essa lógica, existem duas opções. Uma opção é chegar a um acordo, e a diplomacia dele está tentando fazer isso acontecer. No entanto, a Rússia tem seus próprios interesses e exigências, e Moscou não vai ceder, pelo menos de forma significativa, nas principais demandas relacionadas à adesão da Ucrânia à OTAN, à presença de tropas estrangeiras, aos direitos dos falantes de russo e ao status dos novos territórios, que também é uma questão. Então, se ele não conseguir um acordo, quero dizer o Sr. Trump, a opção para ele é simplesmente se abster desse assunto, certo? Assim, os Estados Unidos podem continuar com alguns aportes de recursos para a Ucrânia, mas a Ucrânia perderá, nesse cenário, sua importância como tema número 1 para os Estados Unidos. O Sr. Zelensky costumava ser um herói na comunidade política dos Estados Unidos nos primeiros anos desse conflito. Agora, a Ucrânia é algo importante, mas não tão atual e requisitada em Washington, D.C., sob a nova administração. Portanto, ambas as opções são possíveis. Acredito que ele tentará fazer algum acordo. A questão é sobre a sustentabilidade e durabilidade desse acordo. Mas se o acordo fracassar, ele pode impor uma nova rodada de sanções contra a Rússia, mas ao mesmo tempo pode simplesmente se abster do papel que vinha sendo desempenhado pelos Estados Unidos sob a administração Biden. Bem, parece que como os europeus e ucranianos estão de um lado e os russos do outro, existe um grande abismo entre eles. Parece que ele está dando um ultimato, ou fazem um acordo ou vamos embora, e que essa pressão é direcionada aos primeiros. Ou seja, não é muita pressão para a Rússia se os Estados Unidos saírem dessa guerra. Na verdade, isso seria muito benéfico para eles. Por outro lado, os Estados Unidos realmente não têm nenhuma influência para pressionar a Rússia. Tudo já foi lançado contra ela e absorvido. Então, se ele quer fazer um acordo, acho que pragmaticamente a pressão tem que ser sobre os ucranianos e europeus. Mas será que ele consegue fechar um acordo? Porque, ao contrário do que se ouve na mídia, nem Trump, nem Putin são ditadores. Eles têm um sistema político por trás deles. Eles precisam vender qualquer coisa que venha acontecer.
Então você acha que ele realmente consegue obter aprovação interna para isso, assim como para qualquer acordo que esteja buscando? Mr. Trump, Bem, o Sr. Trump tem credibilidade na comunidade política dos Estados para fazer um acordo. Está claro que ele não vai comprometer os interesses dos Estados Unidos. E ele é um defensor da diplomacia realista, o que implica em concessões. Então, de certa forma, a diferença entre Trump e Biden está no estilo de diplomacia de cada um. No caso de Biden, a diplomacia ocidental em geral seguiu a lógica do século XX. Essa é a lógica da capitulação. Ou a Rússia capitula, ou continuamos. Mas isso não funciona. A Rússia não vai capitular. But this doesn't work. Russia does not capitulate and it won't. As far as the leverage is not as Na medida em que a pressão não é eficaz o suficiente para forçar a capitulação russa, a diplomacia então passa a adotar o estilo do século XVIII, quando disputas militarizadas raramente levavam ao colapso do adversário. Esses conflitos geralmente terminavam com acordos, com negociações, certo? Então, agora Trump está seguindo esse estilo de diplomacia do século XVIII, em vez do estilo do século XX. Nesse sentido, é razoável esperar uma disposição para algum tipo de concessão mútua. E acredito que ambos os líderes têm o nível necessário de legitimidade e confiança em suas sociedades, em seus sistemas políticos, para fechar esse tipo de acordo e até mesmo tornar alguns compromissos aceitáveis para cada lado. to each side. Bem, você fala em compromissos, que ambos os lados poderiam estar dispostos a ceder em alguma coisa. O que você vê do lado russo? Em que pontos eles poderiam estar dispostos a ceder? Porque, bem, novamente, a posição russa tem sido a neutralidade da Ucrânia, o que também significa nenhum soldado da OTAN lá, aceitar a perda desses 4 territórios, reduzir o tamanho do exército ucraniano, você sabe, desnazificação, que significa tirar o governo atual, direitos para falantes de russo, etc. Mas isso é uma posição inicial, ou tudo isso é inegociável? Porque normalmente a gente deixa alguma margem de manobra. Quero dizer, se for para reduzir o tamanho do exército ucraniano, quanto? Em relação a aceitar a perda dos 4 territórios, você acha que haveria alguma abertura para mudar algumas fronteiras administrativas em termos do território que cada lado realmente controla? Novamente, Putin não está dizendo, mas o que você vê em termos de possibilidades? Em que áreas você acha que a Rússia poderia estar disposta a, em que pontos eles poderiam aceitar um compromisso? In what areas might it be willing to make a compromise? The first step that Russia can actually Bem, o primeiro passo que a Rússia pode realmente propor como uma espécie de gesto de boa vontade, ou não apenas um gesto de boa vontade, mas como uma moeda de troca, certo? E é uma moeda de troca importante. É um acordo para um cessar-fogo. Para a diplomacia russa, um cessar-fogo não é um objetivo em si. Pode ser um instrumento para alcançar objetivos mais amplos, e é uma moeda de troca, certo? Porque o exército russo está avançando, passo a passo, e a situação para a Ucrânia está piorando, certo? Então, se o exército russo parar, isso por si só já seria uma espécie de concessão do nosso lado, certo? Quanto aos parâmetros maiores, eu diria que os pontos que você mencionou permaneceriam, mas muita coisa depende dos detalhes, certo? a lot depend on details, right? So, if we Então, se olharmos, por exemplo, para os parâmetros da linha divisória entre os dois exércitos e a criação de uma nova fronteira, haverá uma discussão, certo? Como estabelecê-la? Haveria algum espaço neutro entre esses exércitos? Quais seriam as novas fronteiras reconhecidas por, ou na verdade, aceitas pela Rússia como aceitáveis, certo? E novamente, está claro que a Crimeia não é um assunto em discussão. Mas e quanto à presença de tropas russas no Oblast de Kharkiv, no Oblast de Sumy, por exemplo? Eles não são reconhecidos como parte da Rússia, mas algumas partes desses oblasts estão sob controle de tropas russas. some parts of these oblasts are controlled by the Russian troops. Again, this is another bargaining chip. Here we may have a Novamente, este é outro trunfo de negociação. Aqui talvez tenhamos algum espaço para manobra. question is, Quanto à República Popular de Donetsk, novamente a questão é:
Até que ponto os americanos estariam dispostos a reconhecer o controle dos russos? E sobre qual território? Seria o território que está de fato sob controle? Ou seriam as fronteiras administrativas, o que eu duvido, ou outra coisa? Mas voltando a esses trunfos de negociação, acredito que nas mãos dos russos, o cessar-fogo é um dos frutos mais fáceis de colher. É algo que pode ser trocado por algumas obrigações em outras questões. Some obligations on other issues. Parece que seria muito difícil vender essa ideia. Porém, se, como você disse, agora se vê na Rússia que a Ucrânia está em seus últimos suspiros. Os americanos estão se retirando, e você sabe, no auge da vitória, alguém aceitaria um cessar-fogo no qual os europeus disseram que continuarão enviando armas. Os britânicos dizem que podem enviar tropas. Isso não seria muito difícil de justificar na Rússia. Ou exigiria algo significativo em troca para justificar isso a uma população que também sofreu neste conflito. Bem, acredito que o surgimento de tropas ocidentais na Ucrânia é inaceitável para a Rússia e é bastante perigoso para o Ocidente em geral, certo? Porque, se o conflito recomeçar em algum momento, qual seria o papel desse grupo? Eles estariam envolvidos em um novo confronto militarizado? E se estiverem, qual seria a direção da OTAN? E os membros da OTAN, os demais, estão prontos para se envolver em uma disputa militarizada com a Rússia, em uma guerra com a Rússia, certo? Então, é uma grande questão. Quanto a outros parâmetros, eu diria que a Rússia pode negociar alguns detalhes, mas se essas exigências principais forem atendidas, ainda que levando em conta algumas concessões em termos de tecnicalidades ou táticas, etc., então poderemos ver os resultados da guerra, da campanha militar, e isso será apoiado pela sociedade, na minha opinião. Queria mudar um pouco para um tema mais amplo, porque Rússia e Estados Unidos não estão falando apenas sobre a Ucrânia. É reconhecido que eles estão se preparando para um novo mundo, de fato. E parte da discussão diz respeito a um artigo que você escreveu recentemente, que trata da questão do Nord Stream. Então, para quem não acompanhou, isso é, após a destruição do Nord Stream, que acho que agora todos reconhecem que foi os Estados Unidos, se não diretamente, o que provavelmente foi. Então, pelo menos com seu aval e assistência. Mas, de qualquer forma, agora há discussões entre Rússia e Estados Unidos para reativar esse gasoduto. Mas, em vez de ser um projeto Europa-Rússia, seria um projeto dos Stausma, se não me engano. Você acha que isso é provável? Porque, por um lado, os americanos nunca gostaram que a Europa se tornasse muito dependente da Rússia. Mesmo lá atrás, durante a Guerra Fria, como você menciona, eles queriam interromper a cooperação energética entre russos e europeus. Por outro lado, isso também consolidaria mais poder para os Estados Unidos sobre os europeus. Também lhes daria uma receita extra, e a Rússia conseguiria diversificar suas vendas. Então seria uma situação de ganha-ganha. Bem, não para os europeus, mas para os Estados Unidos e a Rússia. Então, ainda assim, você acha que isso vai adiante? Porque parece entrar em conflito com alguns dos interesses tradicionais dos americanos, pelo menos. Well, yeah, you're right that there is a legacy of the US. Bem, sim, você está certo ao dizer que existe um legado de ações de contenção dos Axis em relação a projetos de gasodutos russos. Trump, em seu primeiro mandato, costumava ser um defensor e um campeão do bloqueio de projetos russos. Rotas alternativas que conectariam diretamente a Rússia aos mercados europeus, aos mercados da UE. Então agora bem, há especulações sobre possíveis mudanças, embora não haja nenhuma declaração oficial sobre isso. Nenhuma declaração oficial, apenas especulações na mídia. Então, realmente, existem muitos obstáculos para a cooperação entre Estados Unidos e Rússia nesse caminho, além desse legado político que mencionei. Também há um obstáculo técnico, que envolve a dificuldade de reparar as 3 linhas do Nord Stream 2. Portanto, isso vai levar tempo, vai exigir investimentos. Nord Stream 2, so it will take time, it will take investments. And Americans, by the way, will have to make exemptions
E os americanos, aliás, terão que fazer exceções à sua própria legislação, que impõe sanções contra aqueles que fornecem navios para gasodutos, certo? Então eles terão que reconsiderar sua própria legislação. E politicamente e economicamente falando, os americanos se sentem bastante confortáveis ocupando o mercado de energia da UEL. Portanto, o ressurgimento do gás natural russo pode contradizer os interesses de longo prazo dos Datsun. E Trump, em suas críticas de 2019 e 2020, usou exatamente essa lógica econômica, certo? Então agora será difícil justificar essa cooperação. Resumindo, simplesmente não acredito na ideia e na especulação sobre uma cooperação Eurasia-Rússia nessa área. Mas posso estar enganado, é claro. Vamos ver. I may be mistaken, of course. We'll see. Yeah, because well, the Porque, bem, eventualmente eu pensei que seria previsível que em algum momento os europeus, se quiserem reviver suas economias, realmente precisem restabelecer a cooperação econômica com a Rússia. E de fato, para os americanos também seria vantajoso que a Europa não fique fraca demais, que eles consigam se reindustrializar ou ter acesso à energia. Então, se isso vai acontecer de qualquer forma, seria melhor para os americanos se tudo acontecesse sob o controle deles, eu acho. happens under their control, I guess. Well, I wouldn't say that. Bem, eu não diria que o acesso aos recursos energéticos russos é um fator principal na reindustrialização da Europa. Existem muitos outros fatores, embora a energia tenha sua importância, é claro, e o gás natural russo ainda está no mercado, embora em volumes e proporções muito menores, certo? Então esse é apenas um dos fatores que são importantes, mas não o principal, eu diria. E em termos de cooperação econômica entre os Estados Unidos e a Rússia, ela já era bastante perto do conflito na Ucrânia. O comércio dos Estados Unidos e a Rússia representava tanto como a série Estados Unidos com a Bélgica. One half of U.S. trade with Belgium. So, and Belgium is not the biggest countries of the EU. Então, a Bélgica não é um dos maiores países da UE, certo? Portanto, esse comércio era bastante modesto. E nunca foi um fator importante nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia, certo? Politicamente, não haveria problema se surgissem vários novos projetos entre russos e americanos em algumas áreas, no Ártico, por exemplo. No Ártico, eles também têm regimes de sanções que impedem a participação de empresas americanas nesses projetos. Eles teriam que revogar, dispensar ou suspender esses regimes de sanções, certo? Então, em resumo, não vejo uma justificativa estável e bem fundamentada para a cooperação entre a Rússia no Nord Stream 2. For U.S.-Russia cooperation on Nord Stream 2. No, I think you're probably correct. I mean, I see the logic. Acho que você provavelmente está certo. Quero dizer, entendo a lógica por trás disso, mas não vejo as coisas acontecendo dessa forma. A última coisa que queria te perguntar é sobre outro artigo que você escreveu, que achei interessante. Eu conheço o Rain Mullerson. Ele estava fazendo um argumento semelhante, comparando o estado atual dos Estados Unidos com Gorbachev e a União Soviética. Bem, o argumento dele é basicamente o mesmo. Os Estados Unidos se colocaram numa situação muito difícil e precisam de uma grande reforma. Mas assim como Gorbachev, que acabou destruindo o sistema ao tentar consertá-lo. Então, você poderia desenvolver seu argumento. Como você vê a possibilidade de os Estados Unidos seguirem o caminho da URSS? Quero dizer, nos Estados Unidos, um argumento central contra a ordem hegemônica era que, se o país tentasse construir ou manter um império global ou hegemonia, em vez de aceitar um mundo multipolar, a previsão era a de que acabariam se esgotando antes que outras potências conseguissem equilibrá-lo, como o BRICS, que você vê agora, em oposição aos Estados Unidos. E com esse esgotamento, você veria isso economicamente. Como já vimos, você vê problemas sociais se acumulando, como também já vimos, polarização política, violência política. Então, novamente, as coisas não parecem boas. Eles precisam fazer mudanças enormes e podem acabar quebrando nesse processo. Não tenho certeza se alguém no mundo realmente se beneficiaria de um colapso nos Estados Unidos. É melhor que os Estados Unidos aceitem uma posição mais moderada no mundo. Mas, dito isso, independentemente de ser a favor ou contra qualquer coisa, o que você está vendo? Como você enxerga isso? Você pode desenvolver o argumento, talvez.
talvez? Bem, é um grande... Well, it's a big topic, and you're right that Grande tema. E você está certo ao dizer que a semelhança entre a agenda de Trump e a de Gorbachev está na ideia de que os recursos devem ser concentrados, que seus ativos problemáticos devem ser reduzidos, e esses ativos problemáticos implicam encargos geopolíticos excessivos. Então, para o OCS, houve uma tentativa de sair da lógica da Guerra Fria e redirecionar esses gastos excessivos para o desenvolvimento. A ideia fracassou por diferentes razões. Uma das razões foi o estado das instituições, a velocidade das mudanças e o colapso geral do sistema político. A fragilidade do sistema, certo? No caso dos Estados-membros, não acredito que as consequências serão as mesmas. Mas a escala de redução desses ativos problemáticos seria diferente, certo? shrinking of these bad assets would be different, right? So they are not Então, eles não estão, digamos, propondo uma saída da competição e das disputas na arena internacional. Os americanos estão apenas tentando reconfigurá-las, redirecionar recursos, concentrar-se nas direções que parecem ser mais importantes para eles neste momento, que é a China, não a Rússia, para se livrar da armadilha da dupla contenção. Não acho que essas mudanças levariam a algum colapso externo dentro dos Estados Unidos. O sistema político dos Estados Unidos parece ser mais flexível e capaz de se adaptar a esses desafios. Portanto, isso não levará ao colapso do ZEM, certo? Mas a própria ideia da noção de ativos problemáticos é, na verdade, comparável à de Mikhail Gorbachev. Não tenho certeza se o Sr. Trump vai ganhar seu prêmio Nobel como o presidente Gorbachev ganhou no passado, mas veremos, é claro. but we'll see, of course. Well, I agree with your assessment of that. Bem, eu concordo com a sua avaliação sobre isso. Acho que as pessoas frequentemente subestimam o quão resiliente é a República dos Estados-membros, ou seja, seu próprio sistema político. Mas costuma-se dizer que os Estados Unidos agora estão promovendo um império que pode matar a República. Então acho que uma questão-chave. Eu vejo a principal fraqueza, essencialmente de Trump, e das políticas de reorganização da América e do mundo, como sendo mais uma ameaça ao império do que à República. Você escreve, por exemplo, sobre tentar fortalecer a posição da República dos Estados Unidos, consolidando parte do controle que envolve algumas das políticas que vimos, como ameaçar tomar a Groenlândia, ameaças mais ambíguas contra o Canadá, o que realmente fizeram com o Canal do Panamá, e esse tipo de coisa. E também ameaçando levar a indústria de chips de Taiwan de volta para os Estados Unidos. Muito disso fortaleceria, eu acho, a resiliência econômica dos Estados Unidos como república. Mas isso está matando o império, não está? Se você está ameaçando seus aliados mais próximos, o principal problema é que o império tem sangrado recursos para seus próprios aliados. E foi por isso que Trump saiu do NAFTA e da parceria transpacífica. Fazer o oposto não seria bom para a América. Mas mais inteiro império. Bem, acho que é um ponto válido. Para mim, essas ameaças à Dinamarca por causa da Groenlândia e a provocação ao Canadá, não está claro até que ponto isso é sério. E acredito que é um erro. É exagerado. Por exemplo, os americanos não precisam tomar a Groenlândia porque já tem uma forte presença militar lá. E a Dinamarca nunca impediu que os americanos mantivessem sua influência na Groenlândia. Isso nunca foi um problema. Na minha opinião, é um erro exagerar isso e transformar em um problema, certo? Não vejo nenhum benefício para os Estados Unidos nisso. O mesmo com o Canadá, certo? Então essa provocação ou retórica do Trump contribuiu para os resultados das eleições, de modo que as forças políticas no Canadá, que estavam fadadas ao fracasso nas eleições, puderam vencer, certo? Capitalizando essa ameaça do Sr. Trump. E essa é uma grande questão para mim. Qual é o benefício disso? De fazer com que os aliados fiquem desconfiados e hostis em relação aos Estados Unidos. Provavelmente, isso é uma tentativa de mostrar quem manda nesse clube. Quem está no topo. Quem é o rei da colina, certo? E aqui, o Sr. Vance, o vice-presidente Vance, o discurso dele em Munique, também seguiu essa linha de críticas em relação à Europa, à União Europeia,
a Europa Ocidental e a Oriental. Então, para mim, é uma grande dúvida o porquê disso. Acredito que isso pode ser visto no futuro como um erro desta administração. Maybe regarded in the future as a mistake of this administration. No, it probably is. I mean, you mentioned Vance. Não, provavelmente é sim. Quero dizer, você mencionou o Vance. Ele também estava argumentando que é preciso criar uma narrativa se você vai bem, por exemplo, tomar o território de um aliado importante. E a declaração que ele fez de que a Dinamarca não se importa com a Groenlândia, e também que a Dinamarca tem sido um aliado terrível para os Estados Unidos. Quero dizer, a Dinamarca fez quase, na verdade, não quase. Eles fizeram tudo o que os Estados Unidos mandaram. Então, eles estão em um Bros with My Sports. Então isso é simplesmente factualmente errado, eu acho, dizer que eles foram um mau aliado. Então sim, também estou um pouco perplexo, porque é o mesmo com essa declaração contra o Canadá. Não acho que ninguém em sã consciência acredite que os canadenses realmente aceitariam abrir mão de sua soberania e se tornar um Estado americano. Então acho que essa é a minha pergunta. Por que você faria isso então? Se não há chance, sabe, nenhuma chance remota, por que ameaçar a soberania deles? Tudo o que você vai fazer é alimentar um sentimento anti-americano muito forte dentro da sociedade. Então isso é mais sobre, como você disse, garantir que aceitem quem está no topo, ou é mais sobre o Trump como pessoa? Isso é difícil para mim. Sim, bem, é difícil para mim também. Provavelmente, tivemos um político de destaque na Rússia, o Sr. Zhirinovsky, que faleceu, mas ele era famoso por suas propostas, digamos, radicais e em alguns momentos populistas. Em seu escritório, ele tinha um mapa da Rússia com as fronteiras do Império Russo. Então ele gostava dessa narrativa e era popular em alguns segmentos da sociedade russa. Então, provavelmente, o Sr. Trump está empregando as mesmas táticas, em parte por razões eleitorais. Existem segmentos da sociedade americana que estão comprando essa ideia, que estão se divertindo com isso. Então, para nós, para aqueles que estudam relações internacionais e as praticam, é estranho, certo? Mas para o eleitorado dele, talvez até para o co-eleitorado, isso é algo que eles consideram fácil, certo? Então, provavelmente, isso tem um foco mais interno do que externo. Essa é uma comparação fascinante, aliás, com o Zhirinovsky, porque eu também o vi sob esse aspecto. Consigo entender a popularidade dele, saindo dos anos 90, quando a Rússia havia sido quebrada e humilhada, e então surge alguém que basicamente reivindica o Alasca, e também a Polônia. Consigo ver, quando se está humilhado, porque alguém usaria essa retórica agressiva de reivindicar grandeza. E claro, isso vai atrair uma multidão. E acho que agora, com os Estados Unidos passando por diferentes, não os mesmos, mas enormes, dificuldades, eles sempre passaram de força em força, mas agora estão enfraquecidos. Então consigo entender porque alguém demonstrando esse nível de força e até mesmo pressionando seus aliados pode ser visto como atraente para o público. Enfim, Ivan Timofeev, sempre ótimo conversar com você. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Glenn. Tchau.